por uma nova mentalidade que liberta o ser humano da escravatura da idade e da maneira como a idade é sentida, percebida e valorizada. Houve uma fase também na nossa evolução como humanidade em que a idade era algo maravilhoso. Era sinal de crescimento, de maturidade, de saber. E ela era tão honrada e respeitada que todas as outras faixas etárias se socorriam das pessoas mais velhas para pedir conselhos, para ouvir contar histórias, para adquirir conselhos e direções e para se inspirarem, de facto. E nessa altura nós tivemos uma idade de ouro, de facto. Uma mentalidade que privilegiou o saber e a experiência acumulada daqueles que foram vivendo a vida não como um sacrifício, mas como uma aprendizagem, uma caminhada que quanto mais se caminha, mais nos dá, mais nos abre e mais nos engrandece. Estamos talvez a recuperar um pouco esta ideia. Ainda temos provavelmente uma grande caminhada a fazer para voltar a pôr no pódio do respeito, da admiração e do saber a idade, as idades mais avançadas. Também porque as pessoas que já têm essas idades têm que começar a pensar e a mudar a sua forma de olhar para a sua vida, para o significado da sua caminhada. Muitas vezes esta caminhada é extremamente rica, empoderante, sábia, que tem imenso a deixar às gerações vindouras, que tem imenso a partilhar com os outros. E, no entanto, graças, ou infelizmente, graças a uma paranoia coletiva que se foi instalando, as pessoas começaram a perceber ou a achar que a sua caminhada era sinal de perda de qualidade, de perda de vitalidade, de perda de funções, de perda de saberes. E é uma pena que assim seja. Porque, de facto, não são só os mais velhos que sabem, não são só os mais novos que sabem, mas a partilha das caminhadas e das visões de todas estas diferenças enriquecem brutalmente a caminhada humana e ajudam a que a sociedade encontre mais-valias que são fundamentais para a manutenção e o melhoramento da qualidade de vida neste planeta. Okay? Existem movimentos para a recuperação dos monumentos e da história nacional e do património mundial. Pois bem, cada um de nós é um monumento ao património da humanidade, para não falar do património familiar, do património cultural do nosso país. Na verdade, precisamos de fazer uma grande viragem da consciência de todos nós relativamente àquilo que pensamos da idade. E eu gostaria muito de conversarmos um pouco sobre aquilo que eu chamo a idade do ouro. Começarmos a criar dar mais força e dar mais espaço na nossa vida a este conceito da idade do ouro. A idade do ouro não tem a ver com ter 10, 15, 20, 50, 100, não tem a ver com o número de anos que temos, tem a ver com a consciência que temos como seres humanos. É uma idade em que a mente está liberta do medo, da pequenez, da limitação, da ignorância e da inconsciência. Porque tenhamos a idade que tivermos, se vivermos com uma mente presa ao medo, presa à limitação, presa a horizontes super limitados e escurecidos, não temos nunca uma mente jovem, enquanto pensamos assim. A nossa mente, definimos a qualidade da nossa vida pela qualidade de informação que a mente privilegia. E se a nossa mente estiver condicionada constantemente a ideias de velhice, de perda, de final de vida, de enfraquecimento, de incapacidade, cada vez mais caminhamos para esse futuro sem futuro.
sem alegria, sem vitalidade, sem confiança, sem esperança, sem renovação nem regeneração. E não podemos continuar a fazer isto. Nós merecemos mais, todos nós merecemos mais, e temos a obrigação, e mesmo é um direito até nosso, regenerar as nossas atitudes em relação à idade e passarmos a viver de uma forma que dignifique a nossa caminhada, dignifique os nossos talentos, as nossas capacidades, e abrirmos mão de crenças de que aos 40 anos temos que ser assim, aos 50 temos que ser assado, aos 60 temos que ter estes sintomas, e as estatísticas vêm para nos fechar cada vez mais em paradigmas doentios e castradores. Eu lembro-me de ter ido uma vez ao médico, ao oftalmologista, e ele disse-me, eu estava com 41, mais ou menos, e lembro-me que eu dizia, já tenho alguma dificuldade, às vezes, em ler, se calhar tenho os olhos cansados ou qualquer coisa. E ele disse, não, minha filha, não se preocupe, porque toda a gente, a partir dos 40, precisa de óculos. E aquilo deu-me um baque cá dentro. Ok, se calhar as estatísticas dizem isso. Mas será que são as estatísticas que determinam que nós tenhamos que usar óculos? Ou a informação coletiva cria e dá forma às estatísticas para se comprovar a si própria? Talvez a informação coletiva que vamos tendo vá fazendo criar uma realidade onde depois o testemunho estatístico aponta para essa característica e para essa situação. Talvez tenhamos que pôr as coisas de uma forma diferente, isto é, não é porque a estatística diz, mas porque todos nós estamos disponíveis ou acalentamos consciente ou inconscientemente o que é isto da idade e quais são as deficiências que a idade nos traz. Estamos de tal forma a caminhar para um futuro sem futuro, para uma ideia de que estamos a envelhecer e a perder qualidades de forma tão trágica, à medida que começamos a ter 20, 30 e 40, que talvez seja uma das razões pelas quais nós temos doenças graves tão cedo. Talvez a doença do Alzheimer e da senilidade esteja a ser tão, infelizmente, tão comum, porque parece que inconscientemente o coletivo prepara-se para a derrocada cada vez mais cedo. E esta doença mental, não o Alzheimer, que também o é, mas esta doença mental de pensarmos que estamos a chegar ao fim e de que já não estamos em idade para trabalhar, já não estamos em idade para contribuir, já não estamos em idade para partilhar, para participar, porque agora queremos é descansar. Descansar, descansamos. Quando trabalhamos, quando vivemos, quando desfrutamos. E quanto menos fazemos, mais precisamos de descansar, porque não fazer nada ou fazer o mínimo muitas vezes atrofia completamente todas as nossas funções. Porque a ideia que temos de descansar é abrir mão de qualquer atividade ou esforço. Ok? O esforço não é necessário, mas a alegria, a vitalidade, a vontade de participação ativa na vida, essa nunca, nunca, nunca deve morrer. E toma aspectos diferentes de acordo com aquilo que nos interessa em cada fase da nossa vida. Mas uma coisa é adaptar a nossa vitalidade, a nossa vontade de ajudar e intervir e participar no mundo de formas diferentes. Outra coisa é suspender-nos, criarmos uma mentalidade de suspensão. Agora estou numa idade em que já preciso de descanso. Ok? Que tipo de descanso é este? Que descanso queremos nós ter que esteja associado a uma preparação para o fim? Há coisas que são muito subtis na nossa mente e que aparentam ser uma coisa conscientemente, mas por detrás dessa aparente naturalidade com que dizemos as coisas e pensamos, estão às vezes crenças que o coletivo vai orquestrando inconscientemente em todos nós e influenciando e que sorrateiramente nos prepara cada vez mais prematuramente para um fim que não é aquilo que desejamos ter. Então, realmente nós temos que começar a cultivar este conceito da idade do ouro, mas é uma idade que não tem idade, que não está circunscrita
a uma década, ou a 2 ou 3, está circunscrita à consciência humana. A idade do ouro é aquela em que nós realmente podemos olhar para a vida com uma das grandes vantagens dela, que é não ter que viver em função dos interesses dos outros. Não ter que viver de acordo com a necessidade de aprovação deles. Não ter que justificar tudo o que fazemos. Não ter que sacrificar aquilo que desejamos e que queremos porque alguém acha que é uma boa ideia ou uma má ideia fazer isto ou fazer aquilo, ou mudar os nossos planos. É uma idade, talvez, nesta idade do ouro, é uma idade em que nós caminhamos com os nossos próprios pés e permitimos que os outros concordem ou discordem. Que podemos amar os outros sem eles terem que pensar como nós. E podemos pensar como pensamos, igual a nós, sem esperar que os outros tenham que nos dar licença para isso e ficar felizes com isso. É uma escolha de cada um. Então, de facto, podemos viver aos 70 anos como se a vida fosse inesgotável. Podemos viver aos 90 anos como se cada dia fosse um universo de possibilidades inesgotável. Se associarmos a nossa vida mais ao agora, ao presente, ao desfrute, ao empenho, ao foco sobre como tirar partido do presente, a cada instante, em vez de estarmos sempre a comparar tudo o que pensamos, fazemos e dizemos com o que já foi ou o que achamos que poderá vir a ser, se nos libertarmos tanto destas referências do passado e do futuro que nos paralisam em relação ao presente, conseguimos fazer coisas extraordinárias. E temos que, de alguma forma, dar a volta a esta ideia de que estamos velhos para trabalhar. E quando eu digo trabalhar, não é necessariamente ganhar a nossa vida para pagar as contas do supermercado. Trabalhar no sentido de participar, de criar coisas, de desenvolver projetos, de ativar iniciativas que sejam interessantes para todos aqueles que podem partilhar connosco a nossa caminhada. O mundo precisa de que aqueles que se consideram já na fase mais final da sua vida se regenerem, recuperem a sua autoestima, a sua autoconfiança, ganhem um sentido de valor e significado renovado e que se permitam rejuvenescer por dentro e por fora. Porque esta coisa de dizermos que a partir de uma certa idade os órgãos, as células, os sistemas internos do nosso corpo começam a ter menos mobilidade, menos frescura, menos vitalidade, porque assim se comprovam os testes e as estatísticas outra vez. Se bem que tudo isso possa estar documentado, eu não contesto isso, será, a pergunta é a mesma, será que é porque nós todos acreditamos que temos que acabar assim? Ou estaremos assim porque as estatísticas são mais fortes do que aquilo que nós somos? Será que as estatísticas falam mais e a origem está nas estatísticas ou num fenómeno que nós não podemos evitar porque é uma coisa automática e biológica? Será que a biologia do nosso corpo não depende em grande escala da biologia das nossas crenças e da nossa forma de pensar, viver e das memórias acumuladas que vão testemunhar que as coisas são assim porque eu já vi que era assim? Será que aquilo que nós vimos no passado e que continuamos a ver à nossa frente agora, sobre a idade ou sobre os testemunhos da velhice e da fraqueza e da fragilidade de outros, têm que ser